Nessa noite nós queremos olhar um pouco a palavra do Senhor, meditar. E nós queremos abordar esse assunto, a força de crer quando nada faz sentido. Muitas vezes, as coisas que nos acontecem não fazem sentido. Nós não vemos o sentido, nós não vemos o propósito. E nesses momentos, quando nós não entendemos o que está acontecendo, eu não sei quantas pessoas estão assim, chegaram assim. Algumas estão há muito tempo assim, sem entender o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer que o Senhor é bom e que Ele tem toda a vontade de trazer luz à nossa vida quando há confusão. Amém? Amém? Você está convencido disso? Porque eu estou. Todas as vezes que nós estamos confusos e nós clamamos ao Senhor, Ele traz luz para a nossa vida. E a nossa palavra está em Lucas 18, capítulo 18, versículos 7 e 8. Você não precisa procurar, porque a palavra está ali. E vamos ler juntos. Diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? E eu quero me deter nessa última frase. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque nessa passagem Jesus está falando em parábolas, dizendo que há uma viúva insistiu diante de um juiz injusto, e ela insistiu, até que o juiz, por insistência e por se ver livre daquela mulher, deu-lhe aquilo que ela precisava para viver. Então, Jesus segue falando: acaso Deus não fará justiça? Se um juiz injusto deu justiça a uma mulher, quanto mais aos seus escolhidos lhes fará justiça. Porque quando a vida nos é injusta, a gente não consegue entender o que estamos vivendo. Só que a oração, quando Jesus diz encontrará fé na terra, quando o Filho do Homem voltar, que está falando dele mesmo, quando eu voltar à terra, encontrará fé na terra. Porque Jesus está dizendo assim, que a oração é a prova da nossa fé. Quem ora, crê. E quem desiste de orar, duvida. É simples assim. E Jesus está falando, encontrará corações amorosos com fé, encontrará corações, porque Deus tem saudade de nós, e é na oração que a gente se conecta com Ele, e portanto, nós também damos sinais de fé. É na oração que nós damos sinais de fé a Deus, de que nós estamos interessados nesse Deus e que nós queremos conexão com Ele. Então, mas para isso nós precisamos entender que o mundo vive por sistemas. Eu falei na última vez, e isso é uma continuação daquilo que nós vimos na última vez que eu preguei. Eu falei dos sistemas de maldade que governavam esse mundo. Eu disse que só o amor é forte para enfrentar os sistemas de maldade desse mundo. Então nós entendemos que esse mundo é gerido, é gestado, ele funciona através de sistemas. Sistema político, que são os sistemas desse mundo. Você pensar aqui são os sistemas, eu vou ser bem prática: sistemas políticos, sistema econômico, sistema religioso, sistema social, todos eles desconectados da administração divina na vida do homem. E Jesus veio a estabelecer um novo sistema diante dos sistemas desse mundo. Você imagina qual seja o sistema que Jesus veio trazer? O reino. Amém? O reino de Deus foi estabelecido quando Jesus morreu e ressuscitou. E a vinda do Espírito Santo sobre a igreja concretizou esse reino. Nós estamos... Eu não sei você tu está sentado aí nessa cadeira, mas aqui eu posso dizer por mim, estou engajada em estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Espero que Deus encontre fé nos corações que estão sentados aqui nessa noite, que possam dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou comprometida em estabelecer o teu reino nessa terra.
Porque o reino significa governo de Deus. É tudo que está debaixo da administração perfeita de Deus, onde nada fica em desordem. Quando Deus governa, nada fica fora do seu lugar. Quando nossa vida, como pais, mães, cônjuges, empresários, ministros de fé, está submissa ao governo de Deus, tudo se ordena nas nossas vidas. Você acredita nisso? Parece que não, porque seu amém está bem fraco. Quando tu como mãe, como pai, como cônjuge, vou repetir de novo, empresário, ministro de Deus, filho, filha, parente, obreiro da igreja, filho de Deus, quando a tua vida em todas as áreas, nos papéis que te tocou nesta vida, está submissa ao governo de Deus, tudo se ordena. Entende isso? Consegue entender isso? E eu quero que a gente preste atenção nessa noite. Porque esta mensagem é um desafio para cada um de nós, que temos ouvido durante muito tempo o Evangelho. Nem tudo que Deus governa, ou seja, às vezes, aparentemente, nós podemos estar, dizemos assim, sim, eu estou debaixo do governo de Deus. Mas só que, quando nós mesmos governamos a nossa vida, tenha certeza que tudo está em desordem. Porque quando o ser humano tenta gerir a sua própria vida, ele não tem capacidade para fazer isso. Ele precisa que Deus organize todos os seus sistemas. Então, quando é muito simples saber, quando Deus, eu falei isso a última vez, repito de novo, porque eu tenho me convencido dessa palavra, e disso se trata o Evangelho. É muito fácil a gente saber quando Deus não está governando qualquer coisa na nossa vida. É só prestar atenção no que não está funcionando. O que não está funcionando na tua vida? Onde estão os problemas? Onde a nossa vida está sendo consumida pelos problemas dessa vida? Eu posso lhe garantir que ali Deus não está governando. Porque quando Deus governa, as coisas se organizam e se ordenam. E a gente fica totalmente alinhado a um propósito. Agora, nem tudo que me faz feliz me faz bem. Você pode estar vivendo algo muito legal, que te faz muito feliz, mas que não está dentro da ordem de Deus, e por isso dá errado. Mas eu estou feliz, mas tem alguma coisa que não rola, não te faz totalmente feliz, pleno. Tem alguma coisa que lá na frente vai dar errado. Então preste atenção. Eu falo assim, tem muita coisa na nossa vida. A droga pode ser um momento de felicidade, mas ela não nos faz bem. O álcool pode ser um momento de felicidade que nos alivia alguma tensão e alguma ansiedade que a gente tem, mas nós sabemos que no final não nos fará bem, se consumido em excesso. Se descontroladamente isso é trazido à nossa vida. Então o Evangelho do Reino é aquele que restaura a criação ao seu lugar original, aquilo onde Deus planejou. Jesus veio pregar esse Evangelho, amados. Ele não veio pregar outra coisa, porque a terra estava fora do governo de Deus quando Jesus chegou à terra, totalmente fora. Quando deixamos o Senhor tomar as rédeas da nossa vida, quando a gente permite, Ele restaura todas as coisas. O problema é que muitos de nós temos ouvido apenas um evangelho voltado às nossas necessidades pessoais. Um subproduto do verdadeiro evangelho. Por exemplo, uma pessoa com câncer pede oração para ser curado, mas ela diz assim, Senhor, te entrego o câncer, mas o resto da minha vida não. Você entende? A gente pede que as pessoas se curem. É bom, a gente ora, e que bom que é isso, mas quando eu pessoalmente oro por alguém que está passando por uma doença, eu digo, Senhor, que toda a vida dessa pessoa se alinhe à tua vontade, porque somente assim a cura fará propósito, terá um propósito. Lembre dos 10 leprosos, Jesus curou 10, só um voltou para agradecer, e esse era samaritano, quer dizer que Deus não olha para a nossa condição. Um coração agradecido pode estar em qualquer lugar desse mundo, mas Deus está buscando corações gratos e alinhados
ao seu propósito. Não adianta ser curado. Não adianta você passar por uma doença difícil, ser curado, glória a Deus. Mas se a sua vida depois disso não teve uma transformação, onde tu te alinhou de novo ao propósito de Deus, nada terá valido a pena. Você somente transitou uma doença e foi curado e não, para nada serviu aquilo. Então, uma vida debaixo do governo de Deus, se queremos uma vida de qualidade, propósito, devemos refletir nessa noite. Minha vida está sendo administrada por mim ou pelo reino de Deus? Porque quando tudo que temos e fazemos, amados, está sob o governo de Deus, o reino se manifesta. Sabe que Jesus, quando caminhava pela terra, ele dizia: tudo que Deus governa produz algo extraordinário na vida das pessoas. Então Pedro lança aquelas redes ao mar e pega aquele monte de peixe, e há abundância naquele dia, porque a criação responde ao governo de Deus. Toda a criação. Não há nada na criação que não se sujeite à governança de Deus. Então o evangelho do reino transforma um dia em que nada nos rendeu em abundância. Mas não é um lugar onde se vendem peixes. O reino de Deus não é um lugar onde você terá o peixe sempre. Você entendeu? Mas é um lugar onde você sempre terá aquilo que precisa quando ninguém consegue. Isso se chama abundância. Não é um comércio de bênçãos, mas é uma garantia de que nós estaremos nos cuidados de Deus em todas as áreas da nossa vida. Glória ao Senhor. Porque o verdadeiro evangelho de Deus é o lugar onde Deus está, e onde Ele está, as consequências do seu reino se manifestarão. Sim ou sim. Elas produzirão uma vida convidativa em nós, que as outras pessoas olhem e digam assim: puxa vida, você simplesmente será um desestabilizador do mercado, porque a sua vida andará em outro ritmo. As pessoas estarão passando por necessidade, mas você estará suprido abundantemente para ajudar a outros. É assim que funciona a matemática do reino. Então, nós precisamos entender que nós podemos ter 40 anos de Bíblia, 40 anos de evangelho, 40 anos ouvindo a palavra aí sentado, 40 anos de culto, de igreja, mas sem fé. Você pode transitar esses 40 anos sem nenhum pingo de fé. Nós precisamos estar conscientes disso. Podemos até ser obesos espirituais, mas isso não quer dizer que sejamos fortes. Jesus confrontou aquela multidão quando ele multiplicou aqueles pães e os peixes, deu de comer a 5.000 pessoas, e a multidão voltou a ele, e Jesus disse assim: vocês vêm atrás de mim pelo sinal, vocês vêm porque foram saciados, vocês estão voltando porque querem comer, porque estão com fome. Jesus confrontou, disse: mas isso, o que eu vim trazer é muito mais que isso, eu não vim, isso é só um sinal de como pode ser a vida de vocês, mas o que eu estou falando aqui é outra coisa. Estou falando de uma conexão, estou falando de uma coisa superior. Mas nós, como igreja, temos olhado só para os sinais, amados. Nós queremos só os sinais, nós queremos cura, nós queremos milagres, nós queremos viver bem, abundantemente, nós queremos, e ainda depois, quando as coisas não dão certo, a gente diz assim: a culpa tem a igreja, é essa igreja que não tem poder. Queridos, que mentalidade mundana, que coisa do inferno quando você pensa assim, porque não é a igreja que vai mudar a tua vida, é estar alinhado a um propósito maior que a igreja, muito maior. Então Jesus mostrou que a verdadeira fé não é movida por saciedade física, mas por entendimento espiritual. Eu preciso entender o propósito pelo qual estou aqui sentado nessa noite, senão nada vai fazer sentido, absolutamente nada. Então nós vamos entendendo que se sem fé é impossível agradar a Deus, e que sem fé eu não conecto com Deus, e que sem fé as coisas não andarão na minha vida, eu preciso entender, eu entendo então que então a fé tem poder. E a fé não é algo que Deus coloca em nós. Não espere: ai Senhor, bota fé aí na minha vida, porque eu não tenho. Sabe, a fé, Jesus diz, encontrará fé na terra, ou seja, é algo que Deus quer encontrar em ti.
Não é algo que uma vara mágica eu vou chegar com o pastor e dizer, tenha fé, pum. Não, nós precisamos ter o nosso coração, produzir em nosso coração a vontade de crer que Deus pode transformar e crer e conhecer esse Deus. Como é que eu vou me conectar com uma pessoa que eu nem conheço? Eu não sei nem o que ele pensa de mim, como é que ele age. Nós nos sentamos todos os domingos aqui, ouvimos a palavra, mas nós não conhecemos nada de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho 56 anos que estou dentro de uma igreja. E eu não me canso de descobrir coisas novas com Deus todos os dias. Nesses últimos anos, mais do que nunca, tenho parado para... Deus tem se revelado a mim de uma maneira que eu tenho dito, Senhor, como que em 55, 56 anos eu não percebi isto? Porque é assim que Deus age, amados. Não pense, você está na sua cadeira e diz assim, mas pastor, eu já conheço Deus há tantos anos. Eu estou lhe falando que o conhecimento de Deus é algo que se produz todos os dias, porque Ele se revela a nós. Ele vai se revelando na medida em que nós conectamos a nossa fé aqui na terra. Nós conectamos algo no céu, que é o coração de Deus tocado e voltado a nós. É o nosso clamor. Então, qual é o poder da fé? A fé diz que é do tamanho... Jesus falou assim, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Nessa imagem nós vemos o que é um grão de mostarda na mão de uma pessoa. É uma coisa tão pequena. Jesus disse assim, se vocês tiverem fé desse tamanho, vocês moveriam as montanhas. Mas ele não estava falando das montanhas, né? Era uma forma figurativa de dizer, vocês vão conseguir coisas incríveis. O que ninguém consegue, vocês vão conseguir fazer. Mas olha o tamanhinho, é tão pequeno, nós não conseguimos nem isso, amados. Sabe, a fé aciona o caráter de Deus na terra. A fé é um multiplicador do caráter de Deus, ele ativa os atributos de Deus, sabe? Porque Deus é poder. Ok? Deus é poder, Deus é amor, Deus é paz. Mas quando isso se multiplica por fé, poder de Deus por fé, amor de Deus vezes fé, a paz de Deus vezes fé, é uma explosão de fé. Porque os atributos de Deus se multiplicam quando Ele encontra no nosso coração fé. Agora, sem fé não há multiplicação espiritual, é impossível. Se nós estamos orando e pedindo, e Deus olha e diz assim, pois é, eu vou tentar achar fé no teu coração. E Ele nos olha, e Ele encontra zero fé. O que você acha que vai acontecer? Poder de Deus vezes zero, zero poder. Amor de Deus vezes zero, zero amor. Paz de Deus vezes zero, zero paz. Porque Ele não encontrou nada em nós. O caráter de Deus continua ali, mas Ele precisa achar alguma coisa em nós que multiplique o seu poder. Você entende isso? E eu quero que você se analise nessa noite. Porque Deus só se manifesta, repito de novo, onde há fé. Eu quero que você saia daqui entendendo isso muito bem. E vou repetir isso muitas vezes. Deus só se manifesta onde há fé, igreja. Pois é ela que abre o espaço para o seu governo na tua vida. É a fé que vai trazer o governo de Deus. Diz que também a fé vem pelo ouvir, diz a palavra. Olha só o poder da fé. A fé nasce quando ouvimos Deus e cremos que tudo que está desgovernado pode ser restaurado sob o seu domínio. Então a fé nos insere no sistema administrativo de Deus. Ela nos coloca dentro desse sistema. Quando temos fé, Deus incorpora a nossa vida à sua administração. Ele traz nós a essa administração, porque nós ouvimos a palavra. E é através da palavra, é através de ler a Bíblia. Eu não sei quantos leem a Bíblia todos os dias. Eu lhe convido a não ler com aquela prática... Vou passar as folhas, abrir, botar o dedo, ver o que diz aqui. Isso não é fé, amados. Isso é macumba espiritual evangélica. Você precisa entender que ler a Bíblia é a gente sentar, ler, entender a palavra,
ler comentários, vir nas quartas-feiras de estudo de Antigo Testamento, você precisa entender a fé. Como vamos criar no nosso coração fé se a gente não sabe não sabemos nada do que a Bíblia fala? Sabe, é triste quando nós perguntamos aqui, quem era Jó? As pessoas não sabem. Quem era Ruth? Quem era Esther? As pessoas não sabem. Quem era Zaf? Quem era Timóteo? As pessoas não sabem. Sabe por quê? Porque não há leitura da Bíblia. Nós precisamos ler a palavra. É ela que nos conecta com o divino. É ela que vai gerar essa fé que entende, essa fé que raciocina também. Tem um raciocínio na fé. Ela traz a razão às coisas. Então a fé também coloca a vida no eixo. Oh, glória a Deus. A fé coloca a vida humana no eixo. Pense em quantas coisas na sua vida nessa noite não estão no eixo. Não estão andando como você gostaria que andasse. Eu quero lhe dizer que a fé trará a tua vida ao eixo. Porque a fé real reorganiza a nossa vida espiritual, nossa vida física, nosso corpo, nossa vida emocional e nossa vida financeira. Deus se encarrega de organizar todas as coisas. Porque Deus não é aquele que gera a miséria humana. Deus não foi Ele que criou a miséria. Não foi Ele que criou as doenças. Não foi Ele que criou esse mundo caótico que nós vivemos. Não foi Ele que criou. As pessoas... E eu lhe digo assim, pare de perguntar, por que Deus permitiu? Quem disse que Deus permitiu? Se sua vida não está no governo de Deus, Deus não permitiu nada. Sabe? Se sua vida não está no governo de Deus... 100%, porque aquilo que Deus governa, Deus não é como nós que fica em cima do muro. Ele está ou Ele não está. Não tem meio termo. Deus está ou Ele não está na nossa vida. Nós, às vezes, ficamos em cima do muro com Deus. Uma hora estou, outra hora não estou. Será? Não será? Duvidamos. Por que Deus permitiu? Quando nós estamos dentro do governo de Deus, nós podemos afirmar que Deus permitiu isso. E nós vamos entender o propósito lá na frente. Mas quando a gente não é governado por Deus, não adianta você perguntar, por que Deus permitiu isso? Porque você está governado por qualquer coisa, menos pelo Espírito Santo de Deus. Então pare de perguntar, por que Deus permite a fome no mundo? Essas perguntas são de gente que não entende nada de fé. Gente que não sabe nada de Deus. Você não precisa nem responder quando lhe façam essa pergunta. Por que Deus permite a pobreza e a necessidade? E por que Deus permite que morram de fome? Deus não permitiu nada disso, gente. Nós criamos esses sistemas humanos quando saímos do governo de Deus como raça humana. Pensa que quando Jesus voltou, essa raça humana estava toda desorganizada, sem nenhum governo de Deus. Algumas pessoas, em algum momento, conectaram com essa governança, mas não havia algo universal. Jesus veio para trazer isso a nós, amados. Essa alinhação de estarmos alinhados completamente com esse governo, a possibilidade está na nossa mão. Quando a gente quiser. Quando a gente aceitar, quando a gente se alinhar, quando a gente aceitar a proposta de Deus para a nossa vida. Então, a vida humana é injusta. Os sistemas humanos são injustos. Eu tenho essa notícia para te dar. Não tem outra. Nós vivemos num mundo injusto. Mas Deus é justo. Deus é totalmente justo. E a fé é o que nos realinha com essa justiça de Deus, nos proporcionando vida abundante. Oh, glória a Deus. Tudo anda quando nós estamos debaixo desse governo. A fé também nos conecta à agenda divina. E isso eu acho tão maravilhoso, quando eu olho para o poder da fé. Porque a fé também nos faz participar da agenda divina, trazendo direção e segurança. Porque Deus tem uma agenda maior que a nossa. Sua agenda aí, qual é a sua agenda para essa semana? Qual é a sua agenda para hoje à noite? Chegar em casa, comer uma pizza, tomar um refri,
escovar os dentes, se preparar, organizar a semana, chegar lá, amanhã ir trabalhar no batente, ganhar seu pão, e essa é a sua vida. Essa é a sua agenda. Toda semana. De segunda a segunda, a sua agenda não muda. Essa é a sua agenda. E você quer que Deus abençoe a sua agenda. Amém? Ou não? Eu quero que Deus abençoe minha agenda. Toda segunda-feira eu apresento minha agenda para Deus. E o Senhor, essa é minha agenda. Mas sabe o que Deus me diz? Toda segunda-feira eu vou olhar para ver se ela está alinhada à minha agenda. Sabe? Porque Deus tem uma agenda maior do que a nossa vidinha, que as nossas coisinhas, que o nosso chimarrãozinho toda tarde, gostoso, daquele papo com a vizinha. Deus tem uma agenda maior, igreja. Isso eu não estou criticando, dizendo que isso está errado, isso é muito bom. Mas nós precisamos entender, amados, que se esse chimarrão com a vizinha não tem um propósito, quando nós estamos debaixo da agenda de Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo. Aquela viagem maravilhosa, muito bom. Eu adoro viajar com a minha família. Mas eu entendo até no meu descanso eu entendo que Deus tem uma agenda maior sobre mim. E que eu preciso estar alinhada a esse propósito divino, porque até o descanso para mim que Deus me dá, é maravilhoso quando estou alinhada a um propósito maior. Porque a gente desfruta, porque a gente se sente pleno, porque a gente fica feliz com as pessoas que Deus nos deu. A gente não fica, sabe, estragando os planos tão maravilhosos que Deus tem para nós. Então a fé nos dá essa consciência, nós pertencemos a uma agenda maior, e quando perdemos a paz e vivemos em angústia nessa vida, é sinal de que não ouvimos Deus no tempo certo. Perdemos o nosso tempo. Deus nos dá discernimento sobre o futuro e direção em cada passo, a cada segundo, a cada dia. Deus começa a nos dar a sua direção. E nós vamos ouvindo e conhecendo esse Deus maravilhoso. Senhor, é por aqui. E o Senhor diz, sim, meu filho, é por ali. Dobra aquela esquina. E nós vamos indo. Não, agora volta atrás. Dobre, faça a volta. E nós vamos indo conforme Deus vai nos dirigindo. Essa é a nossa vida alinhada com o propósito da agenda de Deus. Então a fé aciona o caráter de Deus na terra, vem pelo ouvir, a fé coloca a vida humana no eixo e a fé nos conecta com a agenda divina. Esse é o poder da fé na nossa vida. Vamos ler Efésios 2:10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o que diz ali? Vamos ler todos juntos, para que você não se durma aí sentado, vamos ler. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E eu destaquei, em Cristo, nós vamos realizar em Cristo boas obras. Boas obras. Nós somos essa criação. Então, quando Deus nos criou, esse versículo que está falando, é que quando Deus nos criou, Ele nos moldou à imagem de Cristo. Como assim? Sabe como quem faz um bolo? Sabe? Quando quer fazer um bolo quadrado, você vai usar o quê? Uma forma, né? Aí as boleiras, ó. Se você vai fazer um bolo redondo, vai usar uma forma redonda. Se quer um bolo retangular, vai usar uma forma retangular. Foi assim que Deus nos criou. Ele nos colocou nessa forma que se chama Cristo. Então nós temos a forma de Cristo. Nós fomos criados, nos moldou a imagem de Cristo. Fomos criados então para o bem. Porque se Cristo é o bem, se Deus é o bem, se a justiça de Deus é boa para nós, nós fomos criados dentro dessa forma que é boa. Então nós fomos criados para fazer o bem. Por isso, tudo que é mal e fora do desenho de Deus não dá certo na nossa vida. Quando nós tentamos andar por alguma coisa que não está dentro dessa forma, amados, tenha certeza que vai dar errado.
você vai começar a sentir as dificuldades. Se você é um martelo, vou dar outro exemplo aqui. Se você é um martelo, vamos supor, você é um martelo. E aí eu pego esse martelo, Deus pega esse martelo, que é a sua vida é um martelo. E Ele precisa fazer um trabalho que tem a ver com uma chave de fenda e não com o martelo. Ele vai buscar uma chave de fenda, porque o martelo não vai funcionar. Então, se você é um martelo, não tente ser uma chave de fenda. Se você é um martelo, você precisa funcionar como um martelo. Se você é uma chave de fenda, você precisa funcionar como uma chave de fenda. Porque senão tudo dará errado. Eu não posso usar o martelo onde uma chave de fenda faz um trabalho ou vice-versa. Porque as coisas vão dar erradas na nossa vida. Porque nós não fomos criados para outra coisa que não seja isso. Então, quando ali nos fala de boas obras, quer dizer que nós fomos criados para o bem, para fazer o bem. E por isso tanta coisa dá errada na nossa vida. Porque são coisas que não vão nos fazer bem, são coisas que não estão alinhadas à vontade e à bondade de Deus. Então, nós precisamos nos perguntar sempre quando novas propostas, quando as coisas, vêm outras propostas na nossa vida, quando as portas se abrem aparentemente, cuidado, nem toda porta aberta é a vontade de Deus sobre nós. Entenda isso. Tem portas que estão abertas, mas não tem nada a ver com o propósito divino. E você precisa ter discernimento. Mas quem vai te dar esse discernimento? Quando eu passar aqui na frente todo domingo, eu vou receber discernimento. Não, amado, discernimento é lendo a palavra. É orando. É conectando com o Espírito Santo. É ali onde nós recebemos o entendimento de como temos que agir diante de uma porta que está aberta. Porque eu preciso me perguntar, toda a porta aberta, ela está dentro da agenda de Deus para a minha vida? Essa é a agenda de Deus? Será que essa porta está engajada a uma agenda? A agenda que Deus tem sobre mim e sobre a igreja e sobre seus planos mundiais? Porque pensa assim, não pensa que Deus tem uma agenda. Claro que Deus tem uma agenda para ti, mas quando eu falo de uma agenda maior, eu estou falando de um propósito humano na terra, do reino implantado na terra. Quando nós falamos de reino, não estamos falando do teu negócio somente, não estamos falando só da tua vida, da tua família, nós estamos falando que o reino começa nessas coisas na tua vida, mas ele se projeta a coisas maiores. E nós precisamos nos engajar, amados, porque senão nós vamos passar 40 anos, 50 anos dentro de uma igreja, só vendo as coisas passarem por nós sem propósito nenhum. A nossa vida não serviu para nada. Então precisamos ter perseverança e propósito. Ser perseverante e visionário é uma virtude, mas ser imprudente e forçar portas que não são legítimas de Deus é rebeldia espiritual. Muitas vezes nós forçamos portas, porque nós queremos que seja desse jeito que nós queremos. Sabe? É aquele relacionamento que não é vontade de Deus, mas você quer, tem que ser. E aí por aí vai, é aquele trabalho que te tira das coisas que Deus tem para ti, e que é bom, trabalhar, tudo isso é bom, não estou falando de nada ruim, todas as coisas são boas, Deus nos deu tudo, mas nós precisamos antes de tomar qualquer decisão, amados, nós somos muito livianos em tomar decisões. Nós, sabe, dá aquele desespero, deve ser isso aqui, entramos, cuidado, ore, busque conselho, busque a vontade de Deus, ore, clame a Deus, Senhor me mostra, sabe, porque tudo o que não está na agenda de Deus, vou repetir de novo, pela 1000ª vez, tudo o que não está na agenda de Deus para a nossa vida dará errado. Entende isso, amados? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu lembro quando eu tentei abrir meu próprio negócio, eu penso que era totalmente legítimo. Eu tinha só 18 anos, tinha terminado meu curso, meu ensino secundário,
comecei esse curso, fiz meus 19 anos, 20 anos, então comecei meu negócio, estudei para isso, então vou colocar meu negócio. E eu vou dizer uma coisa, deu muito certo. Deu muito certo. Eu trabalhava bem, eu tinha meus clientes, eu ganhava dinheiro, não muito, mas ganhava. Não muito, sabe por quê? Porque eu não estava alinhado ao propósito divino, me faltava. E no meio disso, eu sabia, no fundo, que eu tinha um chamado, porque Deus tinha me falado de todas as maneiras. Estou te chamando para uma missão maior. Deus, eu ia lá, gente, eu ia lá num culto que ninguém me conhecia. Digo, agora vou me esconder aqui, só ouvir a palavra. Vinha o profeta e dizia assim, aquela irmã que está sentada ali atrás, Deus está te falando. Ele tem um chamado para ti e quer te usar. E tu precisa alinhar a tua vida, porque está tudo bagunçado. E eu disse, Senhor, mas onde é que eu me escondo de ti? Porque não há onde a gente se esconder de Deus, quando Deus tem um propósito com a tua vida. Olha o que aconteceu com Jonas. Vou fazer, sabe, vou me atirar aqui, sabe, entendeu? Vou me atirar aqui desse barco. Não vou ir, Deus, sabe? Olha a volta que esse homem teve que dar. Então nós às vezes estamos assim brigando com Deus. E eu disse assim, eu tentei e disse não, mas eu não vejo nenhuma porta aberta, então eu vou seguir nesse negócio. Mas o meu chamado era missões. Eu precisava sair do meu país, largar meu negócio. Mas sabe que chegou um tempo que aquilo ficou tão tedioso para mim, tão sem sentido, que eu olhei para aquilo e disse assim, eu não vou perder mais meu tempo. Comecei a orar, a buscar Deus, dizer, Senhor, se eu tenho que fazer a Tua vontade, aqui está a minha vida. E eu não governo mais. Inclusive, todas as vezes que vou pregar a palavra aqui, eu digo, Senhor, eu me esvazio de mim. Porque eu não tenho nada em mim, nada, absolutamente. Mas quando nós entregamos esse nada, com uma fé dentro de nós que quer se conectar com algo maior, Deus começa a fazer uma reviravolta na nossa vida. E aquele mesmo ano, onde eu fiz aquela oração, Deus abriu uma porta que era improvável de eu sair do meu país e estudar teologia, e ir para um seminário onde eu não tinha dinheiro, e onde todo o meu curso foi pago, eu não sei como. Trabalhei um pouco, outro pouco me pagavam, eu chegava no final do mês para pagar minha matrícula, minha como chama? Mensalidade, e a secretária, me lembro que olhava meu cadastro e dizia assim, já pagaram. E eu dizia, como assim? Eu disse, sim, já pagaram tua matrícula, tua mensalidade. Deus fazia isso comigo, todos os meses. Meu esposo testemunha. Então, queridos, quando a coisa é de Deus, tenha certeza que ela funciona. Deus tira de onde não existe a possibilidade. Deus abre uma porta que ninguém fecha, sabe? Ninguém vai conseguir entulhar teus poços, porque Deus abriu a porta. E se é Deus que abre, oh, aleluia, ninguém a fecha. Nem o diabo, nem o poder do diabo poderá fechar essa porta. Porque nós estamos em algo maior. Mas nós precisamos buscar o nosso propósito na vida, a nossa missão. Será que só eu tenho um chamado? Será que só eu tinha e tenho um chamado a missões? Mas eu tive uma certeza, amados. Quando eu saí do meu país, eu disse assim, eu não volto atrás. Eu vou chorar, chorei. Eu vou sentir saudade. Eu vou querer a minha cultura. Eu vou querer minhas coisas. Mas eu não volto atrás. Porque eu sei que esta é a vontade de Deus para mim. E se é a vontade de Deus, eu vou sofrer, eu vou chorar, mas vai dar certo. Você entende isso, amado? Vai dar certo. Porque é Ele que está governando, porque é Ele que está suprindo, porque é Ele que está solucionando, porque é Ele que está no negócio. Aleluia! Então, amados, cada ser humano foi criado para boas obras, e essa agenda é a agenda de Deus. Nela Ele provê o necessário
para que a gente cumpra essa agenda. É a fé que nos abre essa agenda. Então, entregue seu tempo. Eu quero terminar nessa noite te dizendo, entregue seu tempo em nome de Jesus. Não perca mais tempo, igreja, porque disto se trata o Evangelho. O Evangelho não é Deus abençoar tuas coisas. O Evangelho não é Deus curar a tua doença. O Evangelho não é tu solucionar teus problemas familiares com teu filho. Isso não é Evangelho. Você pode dizer assim, como que não é? Não é. Não é. O Evangelho é viver dentro de um propósito maior que nós. Muito maior. E quando nós, então, vivemos esse propósito maior que nós, então Deus olha para nós e diz, como não vou alinhar todas as coisas? E as coisas começam a se alinhar. Sabe aquele problema de saúde? Se alinha. Sabe aquele problema familiar? Se alinha. Sabe aquele problema financeiro? Se alinha. Sabe aquela dificuldade emocional, onde a gente se sente sempre a pior pessoa do mundo? Desvalorizado, se alinha. Porque nós estamos engajados numa fé que vence sistemas. Então, entregue seu tempo às coisas celestiais e eternas, amados. Vale a pena. Deus quer multiplicar o que há dentro de ti, mas precisa te encontrar cheio de quê? Diga bem alto. De fé. Aleluia. Não dominado por emoções instáveis, mas com fé no seu coração. Então, nunca determine sua fé pelos sistemas humanos. Eu quero terminar falando isso. Renuncie, então, à fé que teme a vida e a morte. Renuncie a essa fé. Você está cheio de medo da vida? Você está cheio de medo da morte? Renuncie a essa fé, porque isso é um sistema humano. Renuncie à fé que depende de dinheiro. É um sistema humano. Renuncie à fé que busca protagonismo humano. Destacar a fama, o poder, isso não significa nada para quem está engajado no reino. Meus likes, minhas visualizações, se isso não está engajado a que o nome de Cristo seja glorificado, amados, não me adianta nada eu ter 500 mil seguidores e 300 mil likes por dia. Ah, mas se ganha dinheiro. Mas, amados, isso não é a finalidade da vida. Essa não é a finalidade da tua vida, ganhar dinheiro. Não é. O dinheiro é só algo que vem à nossa mão para que a gente se sustente, mas isso não é um fim em si. Por isso tanta gente com um monte de dinheiro cheia de problemas. Porque se isso fosse a solução, elas estariam felizes, plenas, abundantes, com tudo bem, e estão tirando sua própria vida. Nós vemos pessoas com muita fama, muito protagonismo, mas tirando sua própria vida. Lamentavelmente, nós temos que ser testemunhas disso, porque isso não é a saída para nós. Renuncie à fé corrompida por pensamentos terrenos, porque a fé que vem de Deus é aquela que ao final da vida te deixa livre de todo apego material, porque é uma fé que transcende a nossa própria existência. Então eu quero nessa noite que a gente, assim como nós estamos, nós fechemos os nossos olhos, assim como nós estamos. Você possa repetir comigo, se isso vai dentro do teu coração. Cuidado, amados. Isso é sério. Quero que você repita comigo se isso vai realmente dentro do teu coração. Senão, não adianta eu fazer você repetir, sabe? Você vai ser só um papagaio dizendo alguma coisa que a pastora mandou. Isso tem que fluir do seu coração para Deus. Dizer, Senhor, eu nessa noite quero viver o tipo de vida que Tu tens para mim. Eu quero viver a fé que governa a minha vida, que transforma a minha vida e faz que toda a minha vida se alinhe ao propósito eterno do Pai. Oh, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia.
Eu duvido que sua vida fique igual depois dessa oração. Pois se essa oração saiu do seu coração, as coisas vão começar a se alinhar. Mas se é mais um culto, onde você só ouviu uma palavra legal sobre fé, uma palavra legal sobre como me sentir melhor amanhã para seguir trabalhando, batalhando minha vida, que é tão horrível, e que eu vou levando essa vida do jeito que dá, nada vai acontecer.